E o tema de hoje é a forma mais efetiva de você acompanhar o desenvolvimento dos seus peixes. Sim, hoje eu vou falar de desenvolvimento dos peixes, tá certo? E por que que você tem que acompanhar o desenvolvimento dos seus peixes? Olha só, você vai me perguntar assim, eu sei que muitos de vocês já fazem, e eu tenho certeza que alguma coisa que eu falar para você aqui hoje pode fazer sentido para você. Você pode pegar, filtrar o que eu vou te falar, eu tenho certeza que vai sair um caldo riquíssimo de informação e de conteúdo para você. Paulo, mas que coisa é essa de acompanhar o desenvolvimento dos peixes? Eu nunca ouvi falar disso. Né? Como é que eu acompanho o desenvolvimento dos peixes? Né? Olha lá. O próprio termo, ele já se explica. Você realmente, o que é isso? Né? Você realmente saber, né, o que os seus peixes, por exemplo, estão ganhando por dia, ou o que eles estão ganhando por mês, ou o que eles estão ganhando por semana, tá? Enfim, você saber o que ele está ganhando por dia, por semana, por mês, e saber se esses ganhos mensais, esses ganhos semanais, ou esses ganhos diários, eles estão compatíveis com o seu planejamento, principalmente com o seu projeto de produção. E se esses ganhos diários, semanais ou mensais estiverem compatíveis, seria possível a gente melhorar ainda mais? E vem cá, e se a gente pensar por outro lado? Se esses ganhos diários, semanais ou mensais não estiverem compatíveis com aquilo que você fez lá no seu projeto de produção, lá no seu planejamento, que a gente falou de planejamento aqui na semana passada. Eu estou fazendo uma evolução. A gente falou de planejamento, de espécie, de produtividade, de clima, de doença. E hoje eu estou falando o quê? De acompanhamento da produção. Então, assim, se o seu planejamento, se esses dados que você conseguiu, se eles não estão compatíveis, o que você precisa fazer para mudar esses resultados? Porque se você fez um planejamento, tá? Você fez um planejamento de que com tantos meses o seu peixe estaria com tantos quilos lá no abate e esses quilos ia demorar tantos meses para você atingir. E você está fazendo conta que, nossa, meu peixe está ganhando aí 2 gramas por dia, 3 gramas por dia, de repente ele precisava ganhar 5 gramas por dia para poder chegar no final do meu ciclo de produção que eu defini de 8 meses, de 9 meses, não sei. Isso está definido no seu planejamento, está definido no seu projeto de produção. E é apresentado esse projeto de produção quando a gente vai fazer, por exemplo, um licenciamento. E aí você apresenta esse projeto de produção onde você vai escrever, ou eu vou escrever como seu responsável técnico. Olha, os peixes têm um ciclo de produção, essa espécie de peixe, ela tem um ciclo de produção de aproximadamente 8 meses, por exemplo, com um ganho mensal, um ganho semanal, um ganho diário de X gramas ali. E aí você tem uma estimativa, é como se fosse a sua meta, aquilo lá para você alcançar. Só que se você está vendo, você está acompanhando os resultados e não está chegando naquilo ali, você precisa mudar. Alguma coisa no seu manejo precisa mudar para fazer aquilo ali dar certo e você mudar os seus resultados. Vamos fazer uma comparação simples, bem simples aqui agora. Quem tem filhos aí vai entender o que eu vou dizer. Eu tenho 2, eu tenho uma menina de 9 anos de idade, a Luísa, e eu tenho um rapazão de 1 ano e 6 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 1 ano e 5 meses. Ele vai fazer 1 ano e 6 meses. Que é o Matheus. Desde pequeno, né, eu levo eles no pediatra, né, seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses. Depois de um certo tempo é a cada 6 meses. Né? Para quê? Para a gente entender como é que está o desenvolvimento deles. Para a gente olhar a curva de crescimento, para a gente ver o peso deles, para a gente ver o tamanho, para a gente ver a circunferência da cabeça, que vacina que tem que ser aplicada nos bebês, enfim, acompanhar o desenvolvimento dos bebês. Se a gente faz isso com os nossos filhos, né, por que não faríamos isso dentro de um negócio que pode nos trazer um faturamento mensal inesperado?
Então, assim, eu fiz uma comparação. Para você que tem filhos, para você que não tem, é isso que você vai fazer quando você tiver filhos. Se você quiser ter filhos, claro, né? Se você quiser ter filhos, você vai levar eles no pediatra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, para acompanhar o desenvolvimento dele. Lá na sua piscicultura, você vai definir a espécie de acordo com o mercado. Então tá, passei então aí da semana passada, já falamos de espécie. Então depois que o mercado define, você define a sua espécie de acordo com o que o mercado quer consumir, você vai ter o início da sua produção. Né? O que? Você vai ter o peso inicial desses peixes que chegaram lá na sua piscicultura, tá bom? Então você sabe que as espécies, elas têm ciclos de produção, alguns ciclos de produção estimados. Por quê? Porque já foram feitas muitas pesquisas mostrando exatamente isso, que por diversos fatores que podem afetar o ciclo de produção, como qualidade da água, qualidade da ração, clima, que a gente já falou na semana passada. Então você sabe que, além do peso inicial dela, ela tem um ciclo de produção, que você estima, baseado em pesquisas e experiências de piscicultores e de responsáveis técnicos como eu, que venho te passar esse conteúdo aqui. Então, beleza. Passou algum tempo depois, você vai pesar esses peixes. Claro, se eles chegaram aqui hoje, né, com 5 gramas, aí daqui uma semana eu vou pesar eles eles vão estar com 10 gramas de média. Que diferença que me deu? 5 gramas. Que eles engordaram em quanto? Em 7 dias. Ó, começa a entender como que é o ganho de peso. Então, olha só, a diferença entre o peso inicial, peso médio inicial, o peso médio do dia que você faz esse manejo, né? Se você divide essa diferença, lembra que eu falei, você começou com 5, eu pesei eles depois de uma semana ali com 10, a diferença é 5 gramas. Vamos supor que eu demorei uma semana para fazer isso, 5 gramas por 7 dias. Então eu vou saber, né, como que está o ganho diário, né, ganho de peso diário, ganho tantas gramas por dia, menos de 1 grama por dia, dos seus peixes. E aí isso tudo começa a fazer sentido na engrenagem do seu negócio. Né? Porque aí você começa a fazer conta assim, peraí, se ele está ganhando aqui agora 1 grama por dia, eu vou demorar tantos dias para ele atingir tantos quilos, ou meio quilo, né? E aí você começa a falar assim, mas então meu planejamento está furado, porque eu esperava que ele ganhasse ali pelo menos 5, 6 gramas por dia, para chegar em tantos dias eu ter o meu peso de abate. E aí começa a te mostrar a importância dessas engrenagens encaixarem para a roda do seu negócio funcionar. E o que acontece? Você começa a comparar esses resultados, né, com resultados de quem já produziu, com resultados de pesquisa, e entender se esse caminho que você está trilhando ali, ele vai poder fazer o seu peixe chegar ao final do seu ciclo de produção com peso médio estimado. Lembra que você falou que queria, por exemplo, 1 quilo? Estou chutando, 1 quilo. Né? Mas, peraí, se eu ganhar 1 grama por dia, eu vou precisar, para eu fazer 1000 gramas, eu vou precisar de 1000 dias. Meu Deus, não dá? Né? 1 grama por dia, 1000 dias, são o quê? 3 anos? Não dá? Furou meu planejamento. Então eu tenho que ganhar muito mais por dia para esse peixe poder chegar lá no final. Tá certo? Como é uma continha simples, mas que nem todo mundo faz essa continha. E a gente aplica muito isso, tanto no nosso método quanto nos nossos cursos, para que isso fique fixado na cabeça, porque eu preciso entender esse desenvolvimento do meu peixe. Eu preciso acompanhar isso daí. Baseado no quê? Baseado nas diferentes pesagens que eu vou fazer para acompanhar o desenvolvimento do meu peixe, acompanhar como é que está o crescimento dele. E olha só, às vezes você pode até se perguntar, né? Pode até perguntar para mim, Paulo, mas por que eu tenho que investir nisso? Eu acho que já está começando a ficar bem mais claro para você, mas às vezes você ainda pode perguntar, por que eu tenho que investir nesse acompanhamento? Porque esse acompanhamento é fundamental para o sucesso do seu negócio da piscicultura. Me fala só, do que adianta eu colocar os peixes hoje, tá? 24 de janeiro, o que adianta eu colocar os peixes hoje? E só lá em julho, né, de repente, eu ver o que sobrou lá na minha estrutura produtiva. O que adianta? Poxa vida, tem que ter muita sorte
para você ter sorte, que até para ter sorte você tem que ter sorte. Para você ter sorte das coisas terem dado tudo certo, 100% sem você nem beirar aquilo lá. Acompanhar o desenvolvimento dos seus peixes é fundamental, é imprescindível. Lembra do exemplo do bebê? E se o bebê estiver muito magro, não estiver naquela linha de crescimento normal, ou se ele estiver muito gordo? Eu tenho um sobrinho que vai fazer 1 ano mês que vem. Mês que vem ele faz 1 ano. Ele está com 11 meses. Ele com 9, 10 meses, ele já estava ultrapassado, já tinha ultrapassado a linha de peso para a idade dele. Então, olha, imagina, o bebê teve que fazer dieta, teve que tirar uma mamadeira da tarde dele, porque ele estava muito pesado, ele estava mais pesado. O meu sobrinho estava mais pesado, o meu sobrinho com 10 meses estava mais pesado que o meu filho de 1 ano e 4 meses. Meu filho estava na linha de crescimento normal, mas o meu sobrinho estava acima. Então teve que tirar uma mamadeira dele, tadinho. 10 meses e está fazendo regime. Mas é assim, por quê? Porque os pais acompanham o desenvolvimento dos seus filhos, né? O pediatra vai falar o que tem que fazer. No caso nosso aqui, é esse acompanhamento do desenvolvimento dos seus peixes que vai mostrar se os peixes estão numa crescente ou se eles estão estagnados. Ou o que você precisa fazer para melhorar aquela situação, né? O que acontece? Por exemplo, com os meus alunos, nas consultorias em grupo, onde eles trazem resultados e perguntam: Paulo, tá bom? O que a gente pode fazer para melhorar? Já teve situações deles entrarem em contato pessoalmente comigo, falar assim, cara, eu fiquei assim, de colocar lá no grupo, eu estou começando agora, então, como os meus alunos têm acesso a mim, né, ao meu número particular, e aí eles mandavam para mim assim, tá bom desse jeito, não tá, o quê? Esperando essa resposta, para saber se o acompanhamento do desenvolvimento estava interessante, estava certo, ou se precisava mudar, se precisava melhorar, né? Como que isso pode influenciar no seu faturamento? Olha só, vamos aqui. De maneira direta e impactante. Tá? Influencia de maneira direta e impactante. Imagina que eu comprei 2.000 alevinos de piau para colocar lá dentro, tá? Do meu tanque de 2.000 metros quadrados. E aí eu fiz conta. Eu falei assim, não, eu vou colocar aqui 2.000 piaus lá dentro do meu tanque de 2.000 metros quadrados. Daqui 6 meses, mais ou menos, eu vou ter eles com peso médio de 800 gramas. Tá? Isso vamos supor, a gente está colocando uma situação hipotética aqui agora, tá? Um exemplo. Nas minhas contas, então, ao final de 6 meses, eu teria 1.600 quilos de piau prontos para o abate, ou 1,6 toneladas de piau. Que se eu converto isso daí para consumo de ração, né, vamos considerar aqui 1,7, tá? Ou seja, para cada 1 kg de peso vivo, ele comeu 1,7 kg de ração. Então, se eu multiplicar 1.600 por 1,7, vai me resultar em 2.720 kg de ração. Tá? Que mais ou menos hoje, se eu fosse colocar aí uma pela outra, aí, pagando R$90 o quilo, tá? A conta ia ficar aí em torno de R$90 o saco de ração, tá? R$90 o saco da ração, que dá aí mais ou menos 109, 110 sacos de ração, esse peso. Eu teria uma conta hoje, só uma conta simples hoje, de R$9.000 só de ração. Estou colocando isso aí no meu papel. Então, olha só, eu devo ter gasto aí mais ou menos uns R$1.000 de alevinos, vamos supor. Tá? Será que eu sou tão confiante assim de colocar só com alevino e com ração R$10.000 num tanque, num viveiro, e colocar isso aí lá e esquecer e só voltar daqui 6 meses lá para saber se eles vão ter atingido o objetivo, atingido a meta, atingido os 800 gramas de peso médio cada um, atingido os 1.600 quilos? Olha, eu acho que nem na poupança você coloca R$10.000 hoje e esquece deles. A não ser que realmente você não esteja precisando de renda, né? Então, olha só, se você coloca R$10.000 na poupança hoje,
todo mês, eu tenho certeza que todo mês você vai lá tirar um extrato consolidado para saber o que rendeu. Nossa, esses 10 mil aqui rendeu quanto? Rendeu 100 reais, rendeu 200 reais. Ah, e se eu colocar ele no Tesouro Direto, se eu fizer um investimento, tal, não sei o que, PPP, investir na bolsa, investir em Bitcoin, investir em Fishcoin, vai que daqui a um tempo eu estou lançando a Fishcoin aí, da piscicultura na prática, quem sabe? E aí você vai investir nessa moeda. Então, olha só, a maioria dos meus alunos, depois que assistiu às aulas, né, e começou a fazer conta aí, e começou a conversar comigo nas consultorias, eles entenderam realmente que a piscicultura é um negócio, tá? E quem não fez, percebeu que deveria fazer imediatamente, porque estava ficando para trás. E essa é a vantagem da consultoria no grupo. Cada um vê os resultados de todo mundo e entende que poderia estar igual ou melhor que o colega ali do grupo. Ok? Então eu poderia colocar várias histórias aqui para vocês de quem nunca fez acompanhamento, né, e perdeu bastante dinheiro. Eu vou contar de um rapaz aqui de 2019. Ele tinha 4 viveiros escavados, 4 tanques de 2.500 metros quadrados. E ele produzia mais ou menos 4 toneladas de peixe por mês. Eu sei que muitos de vocês vão olhar e falar assim, só 4? Né? Quem é aluno meu aqui, certeza que tem uns aqui que já pensaram assim, só 4? Ele podia fazer muito mais. Mas ele produzia 4. E ele estava achando que ele estava abafando. Né? É porque eu sou o maior produtor daqui, todo mundo compra peixe comigo e tal, não sei o que, ppp, beleza. Aí eu fui lá, né? Queria entender como é que ele poderia melhorar, né? E comecei a perguntar para ele, cara, quanto que dá de conversão alimentar esse peixe seu aqui? Porque, puxa vida, 4 mil quilos aqui nessa área toda que você tem disponível, o que está acontecendo? Que tipo de ração que você usa, né? Aquela coisa toda. Quanto que está esse tempo de criação seu? Quanto tempo que demora para esse peixe seu ficar pronto? Né? Você vende ele com que peso lá no abate? Assim, me fala um peso médio, né? Esse peixe seu tá ganhando quanto por dia? Tá ganhando quanto por mês? Não sei, né? E aí eu perguntava e ele, não faço conta disso não. Não, moço, faço conta disso não, mano. Aliás, ó, essas contas, ele só falava assim, essas contas tá tudo aqui na minha cabeça, né? Eu falava assim, tá bom, mas se tá na sua cabeça, me fala. Qual que é o resultado disso daí? Me fala como é que tá. Ele não sabia falar, né? Ou não sabia ou não quis falar. Então assim, aí eu perguntei, como é que tá seu faturamento, né? Ele, rapaz, eu vendo aqui 4 toneladas de peixe só no meu município, moço. E eu vendo picado essas 4 toneladas aqui. E eu consigo fazer isso aqui durante um ano. Tô vendendo a R$14 o quilo limpo. Ele tinha um serviço de inspeção municipal lá, né? Então eu falei pra ele, rapaz, 4 toneladas de peixe, o serviço que você tá tendo nesse negócio aqui, tá bom pra você isso aqui? Ele disse, bicho, se eu pudesse produzir 8 toneladas, eu ia vender tudo. Mas meus tanques não aguentam. As caranhas não comem se eu jogar mais ração. E aí pensa comigo, as caranhas não comem se ele jogar mais ração. Ele estava com um pensamento que o peixe só poderia ele só poderia aumentar se o peixe dele comesse mais. Ele não tinha pensado em tudo que está por trás do peixe dele comer mais ou comer não, ou comer o mesmo tanto para produzir mais. Desde que tenha mais peixe, claro, desde que ele faça o acompanhamento da produção. Então eu fiz uma conta para ele lá, né, mostrando que ao invés de 4 toneladas por mês, se ele seguisse um protocolo, se ele seguisse um método, e é claro que eu apresentei para ele o meu método, os 4 A's da piscicultura, sem aumentar a quantidade de tanque, sem aumentar a vazão de água, apenas organizando a piscicultura, organizando a produção dele, ele podia bater 10 toneladas naquela mesma área. Ele ficou assim, né? Paulo, para, né? Eu já conhecia ele, já tinha um tempinho. Paulo, para com isso aí, você tá querendo falar o que pra mim aqui? Eu falei assim, não, tô querendo falar que você pode fazer mais. Na verdade, você pode fazer muito mais. Eu tô te falando aqui, ó. Só com organização, você produz 10 toneladas. Se você intensificar a sua produção, você vai para 20. E aí? Fica bom ou não fica? Aí ele falou assim, rapaz, fica bom. 20 toneladas aqui, cara, se eu vender, ó, quanto que dá 20 toneladas aqui? 20 mil vezes 14. Vamos dizer que ele vende do meu jeito, né? 20 vezes 14. 280 mil reais. Bruto, claro, né? Se a gente usar aquela continha da semana passada de 20%, 56 mil reais.
dividido por 12, quanto que deu? R$ 4.600. E aí? E essa conta? Fica boa ou não fica desse jeito? Né? Então, onde que eu vejo, e aí eu vou com um comentário aí de vocês, ó, onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Quando acha que criar peixe, né, é só abrir um buraco, jogar peixe lá dentro, jogar um pouco de ração e esperar que o milagre aconteça. E não é assim. O milagre não vai acontecer desse jeito. Né? O milagre até vem do céu, mas não vai cair de lá. Você tem que fazer só a parte aqui para poder acontecer. Né? E não é assim, nunca foi assim. E a piscicultura, quando ela é enxergada como um negócio, ela tem um potencial, no meu modo de pensar, ela tem um potencial infinito de faturamento para o empreendedor. O que vai limitar ele ali vai ser a área disponível. Vai ser a área disponível, ela vai ser a limitação dele ali. Mas fora isso, é um potencial ensurdecedor, se eu puder falar desse jeito. Né? Claro que tem que ter controle, tem que estar lá em cima, tem que estar vigiando todos os dias, acompanhando, anotando, verificando o que melhorou de um dia para o outro, ou se piorou de um dia para o outro, tá? Juntando, né, com o quê? Com os pontos que a gente falou na semana passada, como o clima, por exemplo. Se tem algo que você pode fazer na sua piscicultura para impedir ou para minimizar os impactos da variação climática, né? Para que ela não afete tanto, talvez, o desenvolvimento dos seus peixes, né? Para que o seu resultado seja positivo, para que você tenha realmente enxergado a piscicultura como um negócio. Mas por onde que você poderia começar, então? Anotando tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim ou de errado lá na sua produção. O dia que os peixes chegaram, a quantidade de peixe que chegou, o peso médio que eles chegaram, quantos foram colocados em cada tanque, quanto de ração você começou a fornecer naquele dia, quais os parâmetros da qualidade da água que você encontrou naquele dia. Enfim, tudo o que aconteceu desde o momento em que os peixes chegaram na sua propriedade. Se você espirrou e caiu lá dentro do lago, você tem que escrever, nesse dia eu espirrei, foi tão forte que eu virei a cabeça para trás e caí lá dentro do meu tanque. Anota, porque isso é rastreabilidade. Tá? Tudo que aconteceu você prova, você mostra. E aí você entende, depois que está acontecendo, porque o seu planejamento ele não é engessado. Ele acontece enquanto você desenvolve a atividade também. Então você consegue colocar alguns pontos especiais para melhorar durante o seu ciclo de produção. Então a partir daí você não para mais. Todos os dias você vai anotar a quantidade de ração jogada, às vezes até a quantidade de ração que está sobrando. Tem gente que faz isso. Qualidade da água, peixe morto, às vezes sobe peixe morto, você tem que anotar. Por quê? Porque naquele tanque, se você coloca 1.000 peixes dentro de um tanque, 2.000 peixes lá dentro de um tanque lá, e aí morreu 200 peixes, eu já não vou fazer mais conta para 2.000 peixes, eu vou fazer conta para 1.800 peixes. Por quê? Porque se eu fizer para 2.000 peixes, pode sobrar ração lá dentro, e ração que sobra na sua estrutura produtiva, o que acontece? Ela é desperdício para você. E ração no preço que ela tá, você ficar jogando ração por água abaixo, não justifica. Não justifica, ok? Então você começa a notar tudo o que está acontecendo lá na sua piscicultura, não para mais. Encerrou um ciclo de produção, você tem os dados de todos os dias daquele ciclo de produção. E aí você entende, você joga aquilo ali numa folhinha de calendário e você vai falar assim, olha, eu passei o inverno com esse ganho de peso aqui de repente. Que foi muito bom, foi quase o mesmo tanto, talvez, tá? Quase o mesmo tanto de um ganho de peso que eu tive ali no verão, né? E aí você começa a enxergar, nossa, mas se eu tivesse entrado talvez com vitamina C antes, uma semana antes, o meu resultado teria sido 2% melhor, 5% melhor. Mas como que você consegue mensurar isso? 2% melhor, 5% melhor, 10% melhor. Quando você tiver dados na sua mão. Quando você tiver dados da sua produção, quando você acompanhar o desenvolvimento da sua produção. E é isso que a gente está falando aqui hoje. Por que é tão importante você acompanhar o desenvolvimento da produção?
Porque você vai melhorar ela ciclo após ciclo, ciclo após ciclo. Esse é seu objetivo. É você extrair ao máximo ali da sua estrutura produtiva, respeitando o meio ambiente, tá? Mas mostrando sim o quão produtiva é a piscicultura, quando enxergada como um negócio. Desde que ela seja enxergada como um negócio, você vai ver a roda girando, tá certo? E de quanto em quanto tempo precisa fazer esse acompanhamento, Paulo? Puxa vida, já falei aqui, né? Eu prefiro anotações diárias. Mas raramente eu encontro uma piscicultura onde isso acontece. Ah, Paulo, até nas pisciculturas que você é responsável? Sim, até nas pisciculturas que eu sou responsável. Por quê? Mão de obra. Por mais que eu vou lá e treine a mão de obra, capacite a mão de obra, é um ser humano. Entendeu? E o ser humano, ele não é perfeito. Por mais que ele é treinável, ele não é perfeito. Às vezes um dia ele passou mal, pediu para alguém cobrir a vaga dele lá, e daí quando ele entrou, o rapaz não sabia o que fazer. Então a gente tem esse tipo de situação com mão de obra. O ideal seria sim acompanhar todo o desenvolvimento dos seus peixes diariamente. Quanto de ração que jogou, se teve peixe morto, se não teve. Ó, isso aí, né? Por quê? Porque dados vão te fazer enxergar a sua piscicultura como um negócio e vão te permitir que esse acompanhamento de produção faça o seu negócio ser extremamente lucrativo. Porque você, com dados na mão, você começa a enxergar onde que pode estar acontecendo alguma situação desastrosa, onde que está acontecendo alguma situação mais privilegiada, talvez, ok? Então, pelo menos uma vez por semana, eu vou precisar de dados da piscicultura. Pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque eu coloco numa planilha, ou eu faço a anotação no caderno, você escolhe onde você vai fazer. E aí você tem esses dados, diário de bordo, é isso aí, diário de bordo, velho. Então, assim, para saber, olha, esse lote aqui, realmente, para você ter, você acompanhou o desenvolvimento do seu lote inteirinho. E aí você olha e fala assim, caramba, esse lote aqui, ele deu 10% a mais do que o lote anterior, do mesmo fornecedor. Aí você chega lá no cara e fala assim, bicho, quero te falar uma coisa, me manda só peixe daquele último que você me mandou, porque ele teve um desempenho 10% maior, e 10% maior significa muita coisa. Significa muita coisa, você acha, às vezes você possa pensar que é pouco, mas quem produz, por exemplo, 60 toneladas de peixe por mês, mais 10% são 66 toneladas de peixe por mês. Significa muita coisa, tá bom? Tem efeitos, olha que legal isso daqui, ó. Tem efeitos colaterais para que esse acompanhamento gera no negócio de piscicultura? Por acaso tem algum efeito colateral? Tem sim, olha só que legal. Aumento de produtividade, aumento de faturamento, redução de custo de produção, redução de tempo de criação, otimização da utilização, otimizar a utilização das suas estruturas. Lembra do rapaz lá de 4 toneladas em 4 tanques de 2.500 metros quadrados? Vamos otimizar isso, vamos meter 10 mil peixes lá, vamos colocar 20 mil peixes lá, otimizar a utilização da estrutura, escalonar a produção. Peixes comercialmente competitivos. Se eu estou acompanhando o desenvolvimento dos meus peixes, eu sei que eles vão chegar na época de abate extremamente homogêneos, né? Competitivos com o que o mercado exige. Resultados positivos e alegria lá no final, sabendo que você bateu as suas metas estipuladas lá no seu planejamento. Controle e diminuição dos custos, exatamente. Se você tem esses dados na mão e faz o acompanhamento da sua produção, você pode olhar e falar assim, ó, tá saindo uns 300 reais aqui que eu não estou entendendo de onde esses 300 reais estão saindo. E aí você vai ver, às vezes é um comedouro que rasgou, às vezes é uma tampa que está furada, às vezes é um arame que soltou, que você está comprando, que na verdade não precisava comprar, porque o que você já tem lá já é o suficiente. Então você enxerga uns vazamentos, é igual você olhar para cima assim, em telhado, em época de chuva, né? O bom de você saber quando está vazando é quando está chovendo, você vai ver quando está vazando. Então você faz esse acompanhamento, identificou o vazamento, você vai lá e vai tampar esse vazamento.
Por quê? Porque você acompanhou o desenvolvimento da sua produção. Então parece muito óbvio esse tema que eu peguei aqui hoje para falar para vocês, mas ele é importantíssimo. Se você não está fazendo acompanhamento da sua produção, você está jogando dinheiro fora. Ou você está deixando de ganhar dinheiro. Tá certo?